Vou tirar aqui que fica mais fácil, eu acho. Queria ler 2 versículos antes de começar, que é Mateus 8, 21 e 22, que diz assim: Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Pode se assentar. Obrigado. Eu confesso que 18 anos, acho, se não me falha a memória, que eu já sou convertido, e nunca tinha entendido isso na sua essência, o que significa realmente esse versículo aqui. Até que alguns anos atrás, eu e a minha esposa, nós decidimos não participar mais de nenhuma igreja, porque nós não tínhamos mais, não víamos mais Deus, uma pregação verdadeira, uma palavra verdadeira, e a gente começou a ficar em casa, seguir em casa, né? E eu preciso falar uma coisa para os irmãos, assim, ó, nós não podemos impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho. Isso a gente pode pedir, que ele não faça um ninho. E eu deixei que esse passarinho, que essa seta do inimigo, fizesse um ninho na minha mente, quando ele me disse que não tinha mais igreja verdadeira, não tinha mais homem de Deus. Eu deixei essa seta entrar no meu coração e isso começou a me alimentar. Isso passou a ser mais forte dentro de mim. Automaticamente isso veio a incredulidade, automaticamente a palavra parece que ela não faz mais efeito, né? Qualquer pregação, qualquer versículo parece que não tem nenhuma força mais sobre a nossa vida, e eu passei a acreditar naquilo, né? A minha esposa começou a assistir vários vídeos, já acho que há alguns anos, e até que um dia ela falou: amor, ainda tem alguns, eu estou assistindo os vídeos de fulano, de ciclano, é homem de Deus. E eu disse, pensava, né, mas não falava para ela. Falava, deve ser mais um daqueles charlatões que tem, né, porque os mercenários, que a vida toda vivia em um monte de igreja de porta larga, e tudo que eles falavam para nós era tudo a ver com dinheiro, era tudo a ver com exaltação própria, nada a ver com salvação, nada a ver com isso. Isso foi desanimando, me desanimou. E ela me mandava os links das pregações, das lives, mas eu nunca assisti nenhum, que aquilo não fazia mais efeito para mim, não tinha. E eu me entreguei realmente naquela mentira de Satanás, que não tinha mais jeito, que para mim não tinha mais jeito, que a palavra não tinha mais jeito, que a palavra que não tem mais homem de Deus, que não tem mais igreja verdadeira. Aí, alguns meses atrás, aconteceu um fato bastante simbólico na minha vida, que a minha esposa ela pegou Covid, a minha filha também, e eu também peguei Covid, e foi bem feio o negócio, foi bem feio. Então, assim, a nível de exame de PCR, o meu pulmão foi tomado em 100%, e eu fui de resgate para o hospital. Eu ia morrer em casa, e para mim tanto faz, eu estava numa situação assim que tanto faz, se eu morresse, se não morresse, tanto faz. E aí aconteceu que eu fui hospitalizado, e eu fiquei lá 11 dias internado. Eu estava chegando ali já no 4º dia, né? E muito ruim. Eu via toda hora os médicos falando: não, vamos mandar ele para UTI. Aí outras enfermeiras: não, vamos tentar mais um remédio. E nada fazia eu melhorar. Então eu não conseguia respirar. Eu ficava o tempo todo olhando os ponteiros do relógio para tentar sincronizar a respiração, porque você desaprende a respirar. Aqueles tubos de oxigênio empurrando o ar para dentro. E uma febre violenta, 40, 41 graus. Não tinha absolutamente nada que fazia baixar minha febre. Nada. Tomava medicamento na veia, no soro. Cada 40 minutos vinha uma junta de médicos lá me examinar. E não tinha efeito nenhum. E eu derretendo ali na cama, vinha enfermeira com uma bacia de álcool, com uma toalha, e me dava banho em cima da maca para tentar baixar minha febre. A sensação baixava meio grau, não mais que isso, nada baixava. Aí, na segunda-feira, acho que estava chegando ali no 4º dia, eu tinha certeza que eu ia partir desse mundo
E eu não estava me importando. Eu sabia para onde eu ia, eu tinha total consciência para onde eu ia e eu não estava me importando. Porque parece que Deus já não fazia mais sentido, Deus não tinha mais efeito sobre a minha vida. Enfim, eu acreditei naquela mentira que o inimigo colocou no meu coração. Mas graças a Deus, né, tinha uma serva do Senhor lá, a minha esposa, que dado o momento ali que eu estava na maca, eu sabia que eu estava indo, eu vi no teto do quarto que eu estava, né, um enxame de demônios. Eram tantos, mais tantos, que eu não conseguia ver o teto e nem as paredes. Eles tinham um formato parecido como de macacos, assim, embora eu não conseguisse ver o rosto deles. E eles se movimentavam muito rápido, muito rápido. Todos eles se movimentando, aquele enxame assim. E eu tinha certeza que ele era o meu último momento, que eles vieram me buscar, e eu tinha essa consciência e eu não estava nem aí. Ainda tinha uma mentira dentro do meu coração, que quando eu chegasse lá no inferno, e o Jesus um dia passasse por lá, eu ainda falaria: Senhor, o Senhor não fez nada contra mim, eu estou aqui porque eu tenho total consciência. Coisa diabólica, meu irmão, diabólica. O inimigo, ele faz essas coisas se a gente não for vigilante, como eu deixei de ser. Naquele exato momento, louvado seja Deus pela minha esposa ter permanecido firme o tempo todo. Ela tinha conhecido já o pastor aqui através das lives, né, das pregações aqui do canal, e ela insistentemente começou a ligar para o pastor. E ela não conseguia ligação, não conseguia, e tentava de novo, não conseguia, tentava de novo, não conseguia. Aí teve uma hora que ela conseguiu, aí passou meu número para o pastor tentava fazer chamada de vídeo comigo lá, e não dava certo, nada dava certo. O negócio era para não dar certo. Aí até que o pastor conseguiu mandar um áudio para ela, orando por mim, repreendendo aquilo. Aí ela me enviou o áudio, né? Era umas 8 horas da noite, mais ou menos, eu estava deitado na maca. Aí eu vi o áudio, eu vi quando o celular vibrou, aí eu vi que era um áudio. Aí eu ouvi, era o pastor, né? O pastor Flávio, estava orando pela minha vida, repreendendo aquele inimigo. Assim que eu acabei de ouvir a oração, aconteceu um fato tremendo, que foi uma das coisas mais bonitas que aconteceram na minha vida, né? Terrível no começo, mas ela foi muito bonito, tudo isso que eu pude ver. Eu simplesmente apaguei da maca, e aí eu me vi lá numa cela no inferno. Meu irmão, esse versículo aqui, depois eu descobri isso, quando Jesus disse: deixa os mortos sepultar os seus mortos, eu aprendi que quando você deixa o pecado entrar, que você está no pecado, e aquilo toma conta da tua vida, a tua alma fica presa lá no inferno. Eu não sabia disso. Como é possível isso? Eu ficava pensando, como é possível isso? Isso é literal. Se a tua vida estiver no pecado, a tua alma está presa no inferno. Eu vi ela, Deus me permitiu ver. Foi uma coisa tremenda. Eu vi numa cela, talvez de uns 4x4, e em volta da cela uma escuridão tremenda, eu não vi mais nada. Eu só vi eu sentado no meio da cela. E eu vi quando Jesus veio, mas eu só vi ele da cintura para baixo. Foi tremendo. Quando eu vi ele da cintura para baixo, e eu vi ele chegando. Eu não entendo como funciona o inferno, como é que é a separação lá dentro, mas assim, eu imagino que seja uma ala onde eu estava, e para acessar essa ala onde era essa minha cela, era uma porta muito grande, uma porta talvez de uns 4 metros de altura, por uns 4 de largura. A parte de cima da porta era arredondada, ela abria em 2 partes. E aí eu vi quando Jesus veio, eu vi ele da cintura para baixo, acompanhando o movimento dele. Ele veio muito furioso, bravo, mas não bravo comigo. Eu sabia que ele estava bravo com o inferno, com tudo aquilo que estava acontecendo comigo. E ele mandou o pé na porta, e eu vi exatamente quando ele colocou o pé na porta, empurrou a porta com uma sandália, com uma alparca no pé. Foi fantástico isso. E a porta simplesmente abriu. A porta, ela escancarou e abriu. E aí ele foi lá na minha cela, ele estendeu a mão, e ele pegou minha mão, me levantou. Quando ele me levantou, eu acordei na cama, na maca, abri o olho,
E falei, meu Deus, o que foi isso? E aí tudo que eu olhava que era branco, por exemplo, tinha a porta branca do banheiro, onde eu estava ali no meu quarto, o rodapé, que era tudo branco, tudo que eu olhava que era branco era mais branco. Eu falei, mas como isso pode ser mais branco? Eu não entendia. E todo aquele peso que eu tinha dentro do meu coração, todo aquele peso que eu tinha, já não existia mais nada dentro de mim, nada, nada. Eu já estou acabando. Literalmente, meu irmão, foi uma libertação VIP do Senhor comigo. Ele me limpou, rasgou tudo que tinha, aquela incredulidade, ele tirou isso dentro de mim, eu não entendia como isso era possível, como eu pude abrir os meus olhos e não sentir mais nada daquilo, senti que eu estava limpo, senti que eu estava mais alvo do que a neve, branco, e eu não conseguia entender aquilo. E eu fiquei toda hora falando, Senhor, mas como isso é possível? Como isso é possível? E eu chorando em cima da maca, Deus, como isso é possível? E aí eu falei, Senhor, mas eu não merecia que o Senhor fosse lá me buscar, eu não merecia, eu já estava entregue, eu não queria mais saber disso, eu não merecia que o Senhor fosse lá me buscar. E fiquei indagando ele por vários minutos ali em cima da maca. Ô, meu irmão, como eu gostaria que vocês passassem, que eu conseguisse tirar isso da minha mente e mostrasse isso num vídeo. Eu vi um ser... Eu não estava acordado, eu não estava dormindo, eu estava acordado, eu estava chorando e falando com Deus isso, indagando ele no sentido de que eu não merecia ele ter feito aquilo, de mim, ido me buscar lá no inferno, me ter dado uma nova chance. Aí apareceu um ser, meu irmão, do lado da minha maca, todo vestido de branco, eu não consegui ver o rosto, com a túnica branca, com o véu, tudo branco. E ele estava sentado e no colo tinha um bebezinho bem pequenininho com uma manta branca, mas tudo muito branquinho, uma manta muito fofinha, mas muito fofinha. E eu fiquei olhando aquilo, aí eu levantei da maca e fui lá ver. Da mesma forma que eu vi Jesus entrando lá no inferno, ele estava aqui no meu ombro esquerdo, aqui atrás de mim, e eu olhando aquela criança. Quando eu olhei aquela criança, aquele bebezinho, ela era tão bonita, aquele bebezinho, mas tão bonito, era uma perfeição tão grande que na terra, né, é impossível ter uma perfeição de olho, de face, de cor de pele, de cabelo. E quando eu olhei aquela criança, eu falei assim, meu Deus, que criança linda, como ela é linda, mas muito linda. E aquilo me encheu de um amor tão grande, e eu falei assim, Deus, como é possível não amar uma criança dessa? Como? Mas era um amor que nessa terra não existe, é um amor inexplicável, que eu senti naquele momento, encheu meu coração, e eu passei a amar aquela criança, mas muito forte. E aí eu escutei quando Jesus do meu lado me disse, esse é você, e é assim que eu te vejo. Amém, meu irmão. Eu fiquei dias ali, sem conseguir dormir direito, só chorando. Aquela cena não sai da minha cabeça. Meu Deus, meu irmão, Deus ama tanto. Eu pude sentir aquele amor, talvez não na intensidade total, talvez não tivesse suporte para isso, mas era um amor que nessa terra era impossível ser sentido. Meu Deus, como Ele nos ama, meu irmão, como Ele nos ama. Mas é muito, meu irmão, mas é muito. E naquele momento eu já não tinha mais febre, eu já não tinha mais nada, meu irmão, mais nada. Tudo foi embora, aquela doença foi embora, eu fui curado, fiquei ali mais alguns dias em observação, porque os médicos não entenderam, começaram a diminuir o oxigênio, e as coisas começaram a melhorar, e a médica chegava e falava, nossa, o remédio fez efeito. E eu falava para ela, eu pensava, não cheguei a falar para ela, ela não tem noção do que ela está falando, né? Não tem nada a ver com remédio. E foi tremendo, meu irmão. Então, esse foi uma situação que aconteceu comigo muito forte, né? Graças a Deus, isso tudo foi desencadeado pela mão do Senhor, pelo Espírito Santo, pela uma mulher de Deus que estava ali em cima da cama orando para mim, pelo pastor que se dispôs naquele momento que ele estava dentro de um carro, se dirigindo para algum lugar, mandou aquela oração via WhatsApp, e tudo isso aconteceu para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos, é isso aí, obrigado.